Fala galera do curso Circuito, beleza? Bom, uma das coisas que mais facilita a vida do técnico em campo é a leitura do diagrama. Então vale se entender o que? Se o diagrama estiver batendo literalmente com o físico, fica muito mais fácil a gente ter esse entendimento de como funciona o nosso equipamento. Então a gente vai dar uma olhada no diagrama aqui, onde a gente vai encontrar pequenos erros que acabam dificultando a vida do técnico. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse esquema, tá? A gente tem literalmente um mapa completo, tá? De uma máquina. Então, logo de cara, nas vistas dela, a gente tem o quê? A gente tem alguns posicionamentos de sensores e HM. Aqui, ele me diz que tem alguns botões, tá? A gente já encontra algumas nomenclaturas aqui erradas. Até aqui os sensores, tá? A gente dá uma olhadinha aqui, são os sensores que estão aqui, só que tá com nomenclatura errada, tá? Nomenclatura S, não é. S, que a gente lembra, é para botões e chaves, beleza? Então aqui, ó, um SH, que seria de uma chave aqui, tá errada. Mas beleza, a gente consegue visualizar e entender. Vamos passando para baixo. Aqui, ó, SH1, chave geral. B1 e B2 são botões, liga e desliga. S6 e S7 são sensores. Aí HM, beleza. E L1 como lâmpada. Beleza, a gente sabe que lâmpada a gente vai ter no diagrama como a nomenclatura como H. Mas beleza, show de bola. Vamos continuar olhando aqui. Descendo mais um pouco, a gente tem mais alguns acionamentos, né? Então, limitado aqui é S4, S0, B3, tá? Várias condições aqui, ó. Se a gente continuar olhando, vindo para cá, de S0 a S4, ele me dá o punho de precisão, né? Punho de pressão 1, punho de pressão 2, punho esquerdo, né? Que seria uma manopla de acionamento, tá? Entraria também como show de bola, botão, show. Só que aí no B3 ele já coloca um botão de emergência, como o B, tá? M3, beleza, um módulo de redutor. Vamos descendo aqui. Mais uma vista, eles têm algumas válvulas e algumas chaves aqui, tá? Ele coloca a válvula como V, tá? A gente vai olhar aqui, ó. O S5 tem outro sensor de grade de proteção, beleza. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui a gente tem o desenho do nosso quadro, tá? Onde ele vai indicar como está dentro do nosso quadro o posicionamento de alguns componentes. Logo de cara a gente vê aqui o conjunto de Born, tá? Ele colocou aqui, ó, B para identificar como Born. A gente sabe que B, tá? Não é para Born. Se fosse Born seria o X, tá? B a gente usa para outro tipo de nomenclatura. Mas vamos continuar aqui, beleza? Alguns aqui seriam aqui alguns fusíveis, será? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente vai olhar aqui embaixo e a gente vê, ó, porta fusível, beleza, né? Deixaria de ser uma proteção, como F, show de bola. Aí aqui, ó, ele coloca, vamos lá dar uma olhadinha aqui, F, alguns Fs aqui com porta fusíveis, beleza, K como contatura, show de bola. P1 e P2, tá, não vou discutir sobre isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. R1, R2, R3 até R6 aqui, ó, relé. Bom, a gente sabe que R não é para relé. Se a gente fosse colocar na nomenclatura correta, a gente utilizaria K também, tá? Para relé. Mas beleza, vamos continuar aqui. Aqui ele tem alguns relés aqui que seriam de emergência, tá? Que a gente usa como Pilze. Ele botou RS1, RS2, RS3, mais alguns relés aqui de acoplamento, tá? E beleza. Então aqui, nesse esquema, logo de início, a gente tem as vistas e alguma parte aqui das legendas, onde a gente vai encontrar o resto do nosso diagrama. Então a gente vai partir agora para o diagrama e a gente conseguir entender. Lembrando que, com o nosso entendimento de leitura e interpretação de lógica, a gente consegue entender o que são cada tipo de componente no circuito, mesmo que esteja com a nomenclatura errada. Então a gente tem que ver se a simbologia também vai estar correta ou não. Tá? Então a gente vai aqui, a gente vai iniciar aqui a leitura. A gente tem aqui 6 páginas e vamos começar daqui. Aqui logo de cara, para a gente entender o funcionamento. Vamos lá. Eu necessito que K1 e K2 entre para alimentar aqui M1. Show de bola? Até aí tranquilo. Aí a gente tem aqui o motor, tá? O motor viajante, que deve ser praticamente ali um motor que vai fazer a interligação que ele vai fazer em sentido horário e anti-horário. Dá para perceber isso mediante as entradas aqui das fases e ele faz a inversão aqui na saída, tanto de K4 quanto de K6, beleza? Novamente, eu preciso de umas duas contaturas de condição aqui para poder fazer a alimentação de M2. Show?
Aqui a gente tem M3, tá? Aqui só utilizo uma contatora, K7, tá aí tranquilo. Aqui eu tenho 2 fusíveis aqui para fazer a minha proteção aqui da minha fonte, tá? Vou subir aqui, não terminei aqui ainda. Opa, vamos lá. Aí aqui eu tenho aqui, ó, R6, tá? Aqui no canto direito aqui em cima. Está correto R6? Não, né? Por quê? Lembrando que R6 lá na legenda é um relé, tá? E a gente utilizaria K, tá? Para relé. Beleza. Aí aqui eu tenho aqui, ó, uma informação aqui, ó, para 380 trocar fase pelo neutro. Está correto? Eu acho que não, né? Vamos lá. Se eu tenho aqui uma alimentação em 380, para eu ter 220, eu preciso, né, do neutro. Então, como que se para 380 eu tenho que trocar fase pelo neutro? Seria o inverso. Para 220 trocar fase pelo neutro, né? Aí sim estaria correto. Então aqui uma informação errada nesse diagrama. Beleza? Aqui fazendo a alimentação para a lâmpada, lembrando que ele botou na legenda como L1 como lâmpada, tá? Então aqui ele passa pelo borne, lembrando que novamente a nomenclatura errada, tá? Vamos passar para a próxima página. E aqui a gente tem alguns relés de segurança, o nosso piso de segurança, tá? Aí novamente a gente dá uma olhada aqui, só voltar rapidinho para vocês verem o negócio. Eu não tenho referência cruzada, tá? Para quem assistiu às aulas dentro da plataforma, verificou que para a gente ter uma referência cruzada dentro do diagrama, isso identifica o quê? Onde eu consigo encontrar o acionamento da bobina ou outro tipo de acionamento do componente dentro do diagrama. Aqui eu não tenho referência cruzada nenhuma, tá? Por mais que sejam poucas páginas, tem que ter uma referência cruzada. Então, continuando para cá, eu tenho aqui o acionamento do meu Pilze, tá? Novamente, ele coloca aqui, ó, tá? Ele bota um S e um D, tá? Ao mesmo tempo aqui para fazer uma nomenclatura de botão. Então, na mesma página, ele utiliza 2 tipos de nomenclatura diferentes para o mesmo componente. Não literalmente o mesmo físico, mas se são botões, ele entraria como S, tá? Vamos voltar para cá. Beleza, ele faz a intercomunicação aqui, ó. Opa, desci demais. Entre um e outro, então é tipo uma série, tá? Que ele faz aqui. Então, se esse cara aqui cair, derruba esse aqui também, que eu não tenho alimentação aqui de K1 e K2, tá? Aí se eu tivesse uma referência cruzada, eu iria saber que esse amiguinho aqui, ó, K1 e K2, estaria na página 2, beleza? Vamos continuar aqui. Página 3, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele faz aqui uma série de comunicação para poder fazer um intertravamento entre relés de segurança. Então, se um entra consecutivamente, ou o outro entra ou não entra. Então, tem 3 aqui que a gente faz ligações em série, tá? Mediante alguns relés, tá? Que vai comutar esses caras aqui. Aí vem um detalhe. Lembra que eu comuniquei, né, sobre referência cruzada. Um relé de segurança, tá? Ele faz a sua alimentação e ele tem que liberar algo. E quem vai liberar? Os seus contatos, né? Então, esses 3 aqui têm contatos abertos e não estou vendo comunicação nenhuma. Então, qual seria o correto? Ter novamente a referência cruzada, aonde ele vai passar a informação dentro do diagrama para onde esses caras estão alimentando. Não tem, mas vamos continuar lendo, que ele está aqui dentro do projeto. Vamos descer mais uma. Vamos lá. Aqui, mais uma vez, aqui a gente vai dar uma olhadinha nesse cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? R1, R2, R3, R4, R5. Você sobe aqui, tá? Ele tem a alimentação que vai comutar esses amiguinhos aqui, ó. Tá vendo? Show de bola. Vamos descer aqui. Então, eu tenho aqui a entrada do meu CLP e a saída do meu CLP. Agora, vejam só esse detalhe aqui. O meu CLP aqui, tá? Ele tem de entrada como negativo, beleza? Se a gente descer aqui mais um pouquinho aqui, ó. Vamos descer lá para a última página. Eu vou olhar esse cara aqui, ó. Tá bem um pouquinho embaçado, mas dá para perceber que é positivo, negativo. Então, é um sensor aqui que ele é NPN, tá? Então, vamos subir aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, beleza? Aqui. Se eu tenho aqui uma entrada NPN, beleza, show de bola. Então, o que a gente entende sobre a alimentação, tá? Se esses caras estão aqui, são nomenclaturas aqui, são simbologias de bobinas, certo? Então, para eu alimentar uma bobina, eu preciso de quê? 24 volts, ou 220, ou 110, que seja. Mas eu necessito de uma tensão ali para poder alimentar, correto? Então, a minha entrada, tá?
Tá aqui, ó, entrada do CLP aqui X e minha saída Y. Tá vendo aqui que ele está fazendo uma alimentação direta na entrada? Com o comum, né? Com a alimentação, né? de uma bobina. E tá errado. Como é que eu vou fazer a alimentação numa entrada no CLP? Seria aqui, ó, na saída, tá? E outra coisa, um outro erro gigante aqui seria o quê? Se eu tenho, tá? Digamos que isso aqui fosse uma saída, tá? Esquece esse erro aqui de entrada. Digamos que fosse uma saída. Se a minha saída é negativa, tá? Se a gente perceber aqui as saídas, olha quem faz aqui o comum, 24 volts aqui embaixo, tá? Ele passa aqui pelo intertravamento de K1 e K2, tem que estar dentro para poder ativar esses relés e válvulas aqui. E ele faz aqui, o comum é o positivo. Por quê? Porque a saída do meu CLP é negativa. Show de bola? Então, seguindo essa linha de raciocínio de saída negativa, se aqui fosse uma saída, olha quem está jumpeando aqui em cima, aqui, ó. Vamos seguir essa linha. Ele vem, opa, desci demais aqui. Volta, ele vem descendo, tá? Fazendo aqui, ó, um jump aqui nos botões, tá vendo? Como se os botões fossem acionar direto. Só que ele desce e ele segue na minha linha do negativo. Então, na minha bobina em A1 e A2, eu tô vindo com negativo, então nunca vai acionar. Um outro erro, beleza? Aí vamos descer mais uma página. Aqui a gente tem o que? Lembra que eu falei sobre os relés de segurança que não tinham a referência cruzada, que eles estariam alimentando? Eles estão aqui, ó. RS5, RS4, RS1, RS2. Por que eles estão aqui? Tá? Eles estão fazendo aqui, ó, uma jogada de segurança referente aqui, ó, tem uma entrada, ele faz uma alimentação aqui, tá? E aqui eu tenho uma saída. Então, dependendo desses caras aqui, ó, RS4 ele vai alimentar quem? K5 e K6. RS5 vai alimentar quem? K3 e K4, beleza? Já aqui eu tenho a minha entrada, onde ele vai referenciar X2 e X1, tá? De novo aqui, a outra nomenclatura B4 e B5 com o botão, estaria errado, tá? Vamos descer para a última página aqui. Eu tenho aqui RS3 aqui, ó. Tá vendo? Lá de cima que não tinha referência cruzada, ele tá aqui. E aqui, tá? Os meus sensores aqui NPN, fazendo a alimentação que vai lá para aquela outra página lá, tá? Aqui as válvulas, beleza, tá? Isso aqui, vamos lá, só pra gente ver aqui os sensores aqui, ó. Sensores fazendo a alimentação, tá? Então, a gente vai subir aqui novamente e só dá um pente fino aqui total. A gente consegue entender, tá, por completo como funciona esse esquema. Referente ao que? Eu preciso acionar um relé para alimentar uma contatora, vai alimentar uma lâmpada. R6 aqui alimentaria uma lâmpada, tá? Quem está alimentando R6, vamos dar uma olhadinha aqui. R6 aqui é a saída, Y5, tá? Só que quando a gente vem aqui para R1, R2, R3, R4 e R5, não faz sentido eu ter uma alimentação dessa bobina vindo da entrada do meu CLP. E muito menos, tá? Ser o jampeado comum com mais um negativo, já que a minha saída é negativa. Então, foi um erro de projeto? Foi. Mas eu consigo entender o seu funcionamento? Sim, consigo entender se eu tiver de frente para a máquina, ver ela funcionando e bater esse esquema por completo, tá? Essa máquina aí, ela está em funcionamento, tá? Não tem erro nenhum na máquina. No entanto, tem sim uma dificuldade em você conseguir interpretar o diagrama. Se você seguir a risca aquilo ali, não vai bater. O diagrama não tem nomenclatura correta, não tem tagueamento, não tem referência cruzada, seria o entendimento da máquina. Então, o que a gente consegue entender sobre isso? Eu consigo fazer a leitura completa desse diagrama, entendendo que eu necessito aqui, ó, se a gente olhar e entender como é que funciona um componente, tá? Eu tenho dois canais aqui, e eu necessito dois canais ativos para poder conseguir alimentar meu relé de segurança. Então, dependendo do relé que tiver ativo, um desses caras aqui vão estar fora. Então, eu tenho esse intertravamento entre PILs. Beleza. Então, descendo mais uma, a gente descer mais uma aqui, eu consigo entender que esses botões que estão aqui, eles fazem sim um acionamento em manual desses relés. No entanto, esse cara aí, nesse desenho, eles colaram, né, fizeram a saída completamente errada, tá? Porque eu consigo fazer aqui, ó, fazer esse acionamento direto, ó, vai ser em manual. Em manual eu vou acionar um relé. Só que como é que eu tenho uma entrada, né? Aí você pensa o seguinte, eu não estou de frente para a máquina.
muito provavelmente, o que pode estar acontecendo aqui? Eu posso estar acionando esse cara só na entrada do meu CLP, tá? Esse botão aqui, e fazendo o acionamento direto. Tá, mas quem está alimentando ele, na verdade, né? Aí eu teria que bater o cabo da bobina para saber exatamente de onde está vindo, porque aqui, com certeza, não está vindo da entrada do CLP. Isso é certo, tá? E muito menos aqui, eu tendo alimentação dupla entre negativos, entre uma ponta da bobina em A1 e a outra ponta em A2 aqui com negativo. Não faria sentido algum. Tá? Então eu consigo entender os erros e consigo entender o funcionamento do meu esquema. Beleza. Então, aqui eu tenho alguns erros aqui. São pouquíssimos erros, né? Já que a gente tem só 6 páginas, mas que dificultam na hora da leitura desse diagrama. O que a gente precisa entender é o seguinte: eu preciso entender o funcionamento do meu componente, o funcionamento da minha máquina, para eu conseguir gerar todo esse entendimento e conseguir aplicar tipo uma manutenção corretiva ou preventiva nessa máquina sem prejudicar o seu funcionamento, já que, né, se a gente fosse bater a risca com o esquema, não estaria correto, tá? Então aqui a gente tem que entender o seguinte: algumas nomenclaturas erradas, tá? Isso aí a gente teria que consertar. O que mais aqui? Além das nomenclaturas, ligações erradas aqui também, tudo isso só no esquema, porque no físico está funcionando, no físico não está assim, né? Então é um erro de saída de fábrica, mediante esse esquema, mas que o funcionamento da máquina está correto. Mas isso aqui é um erro muito grave quando a gente vai tratar de uma manutenção autônoma onde o técnico não é da dona da máquina, né? Vai ser o técnico que opera essa máquina, né? Não vai ser o dono que fez a máquina, e sim onde ela está instalada. Então, o cara que vai fazer a manutenção, ele vai ter um pouco de dificuldade. Galera, essa foi a aula de hoje e a gente se vê na próxima.